Oi, Fran! A primeirinha, Fran! Gratidão pela sua presença. Boa noite! Falei, quem que vai estar lá no meu segundo que domingou agora? Gratidão pela presença de vocês. Gratidão, gratidão. Todo mundo acostumado com o segundo, né? Oi, amor. Meu maridão firme e forte nas minhas lives. Como pode melhorar ainda mais? Oi, Maiara. Saudade de você. Val. Semana passada não teve segundo, eu tava com saudade já. Gratidão pela presença de vocês. E aí, Val, o que tá achando do segundo no domingo? Vamos lá, né? Falar dessa culpa. A culpa não tem nada uma boa fama. Como que é pra vocês quando vocês experimentam a culpa? Quem nunca, né? Oi, Cris! Saudade da minha turma do segundo, que hoje domingou. Boa noite. Mas eu falo que o tema é tão, queira ou não queira, pra mim todo dia é segunda, é isso mesmo. Kiko Pedra, gratidão. Andréia, boa noite. Mas vamos lá, né, falar dessa culpa. E é tão interessante, a semana passada eu não consegui entrar. E aí, amanhã eu tô viajando com o maridão, falei, não posso ficar 2 semanas, e a semana que vem é aniversário do nosso caçula, que dá na segunda-feira, e também não vai ter como a semana que vem fazer o segundou. Então não podia deixar de fazer a minha colaboração aqui, né, a minha contribuição com um pouco do meu saber aí para a vida de vocês. E eu sempre falo, né, como eu posso contribuir para a vida de vocês e como vocês também podem contribuir para a minha vida, porque sempre é essa troca, né? E se esse tema faz parte da vida de alguém que você conheça, manda o aviãozinho lá, convida para fazer parte, que vocês sabem, quando a gente toma consciência de um conhecimento, nós nos libertamos. Quando nós tomamos consciência, é a melhor forma de nos autocurarmos. Então, se esse tema aí, culpa, tem alguém que você conhece e faz muito sentido que você compartilhe, eu super agradeço. Oi, Marley, boa noite! Hoje tá um calorzão aqui em Campo Grande. Oi, Su! Ô, Su, o nosso encontro agora é só na live. Como pode melhorar isso? Oi, Josi, boa noite. Gratidão pela presença de vocês. E vamos lá, né? Culpa, esse tema que é tão... A danada da culpa, que não tem uma fama nada boa. Natara, gratidão pela sua presença. E como nós experimentamos a culpa, né? Como o nosso corpo experimenta esse sentimento. Vamos esperar daqueles 8 e 8. Eu sempre tenho que esperar 8 minutinhos. E depois, sobrando um tempinho, a gente também pode tirar as nossas cartinhas, né? Que todo mundo gosta. Olha, depois das lives, que eu fico tirando as cartinhas, não tem nenhum atendimento presencial mais, que todo mundo chega e fala, olha, eu quero as cartinhas. Eu sempre tirava a cartinha vez ou outra nos atendimentos, né? Agora não, agora virou via de regra. Todo mundo chega lá, pode tirar a cartinha pra mim. Mas eu adoro. Adoro. Tô com sede hoje. Mas vamos lá, né? Falar dessa culpa. A tal da culpa.
Esperar mais um pouquinho. 3 minutos. Como eu não gosto de numerologia, eu amo o número 8. Amo, 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 amo. A Cris já tá lá. Hoje eu quero uma. Oi, Silvinha. Não podia faltar você. Gratidão pela presença, Silvinha. Cadê a Luísa? Beijo na Luísa. Luísa é a mais novinha, né? Que participa aí das lives. Gratidão pelo carinho de vocês, viu? Bem no domingo, o nosso segundou. E vamos lá, né? Convidem aí quem vocês amam. As pessoas que vocês saibam que de repente tem dificuldade para digerir a culpa. Oi, Marcelo! Boa noite! Gratidão pela presença no Domingão. Cadê a Dani? O nosso segundou virou Domingão, né? Mas é isso, eu vou viajar com o maridão e aí a gente ia ficar sem live amanhã, porque sabe lá no hotel, a internet, como que é. Até pensei em fazer de lá, mas eu falei, é melhor fazer no domingo. E de repente quem não puder assistir, assiste na segunda e tá tudo certo. Ju! Gratidão, Ju, pela sua presença. A Cris é amiga do Marcelo, Cris? Cadê a Dani? Já tô sentindo falta da Dani. Sabe que eu tô sentindo falta do Carlos? Faz tempo que eu não vejo o Carlos. Acho que ele tá assistindo gravada, porque ele sempre manda que assistiu depois. Também amo você, Ju. Lígia, bem-vinda. Vamos lá falar dessa danada da culpa? Gratidão pela presença. Dona Afonso Pena, Marcelo. Estão assistindo juntos? Olha, gratidão, gratidão. Quero saber por que mãe sente culpa. É uma culpa infinita, né, Josi? Mas é isso daí. 8:08. Bora falar da culpa. Gratidão mais uma vez pela presença de vocês. E esse é um tema que eu queria muito compartilhar com vocês. Porque é um assunto que é algo que, se você olha da forma que precisa ser olhada, muitas coisas se dissolvem em nós. E eu super escolho que no final dessa live, cada um de vocês que está aqui presente, quem for assistir depois, que possa dissolver, né, todas essas, tudo que a culpa de alguma forma faz e causa no seu corpo físico mesmo, né? As pessoas experimentam até dores físicas diante de um sentimento de culpa. Então vamos lá, né? Então quando a gente começa a falar de culpa, não existem justos nem injustos. O que nós experimentamos? Nós experimentamos lealdade ao nosso sistema. Nós experimentamos lealdade ao nosso sistema e pela necessidade de pertencer, nós acabamos repetindo padrões. Então percebam o quanto isso é forte. Pela lealdade ao nosso sistema, nós acabamos repetindo padrões. No relacionamento afetivo é muito fácil a gente experienciar culpa de duas formas assim. Algumas pessoas assumem toda a culpa por tudo que aconteceu de repente de errado nessa relação. Qualquer coisa que acontece na relação, a pessoa vai ali e assume a culpa, dando ao outro uma inocência e tirando do outro também a oportunidade de olhar para o que se requer. Algumas pessoas também têm o padrão de culpar o parceiro o tempo todo. O tempo todo eu culpo o outro, eu culpo o outro, eu culpo o outro. E aí o que acontece? Nenhuma dessas duas posturas eu vou conseguir um bom resultado. Eu tenho que trazer aqui, né, a minha consciência, a minha coparticipação
de repente no relacionamento, no que está dando certo e no que não está dando certo, mas sem assumir tudo para mim ou também livrar-me de tudo. É muito interessante quando a gente começa a falar da função da culpa, e sempre vai ter esse lance da lealdade, sabe? Por lealdade, nós temos necessidade de pertencer àqueles que amamos. Nós temos uma necessidade gigantesca de pertencer àqueles que amamos. E é muito interessante que todas as famílias, existem regras, padrões, né? Que ficam às vezes implícitos ou explícitos, porém toda família tem regra. Então prestem muita atenção aonde eu vou me conectar com uma boa culpa. Então, dentro dessas regras do meu sistema familiar, queira eu ou não, existem. Na terapia Gestalt é muito bonito, eles falam assim, são os introjetos. O que são esses introjetos? É quando nós engolimos regras sem prévia digestão. Então a gente engole, sabe aquele negócio que desce goela abaixo? Então quando nós engolimos essas regras do nosso sistema sem prévia digestão, nós ficamos repetindo padrões. Agora quando eu engulo essas regras, faço uma boa mastigação, faço uma boa digestão, aí sim eu consigo conscientemente fazer a minha escolha. E a minha escolha, eu recebo essas regras, eu percebo essas regras no meu corpo e eu passo a criar a minha vida a partir do que funciona para mim, do que é bom para mim. E nesse momento, o que eu vou experimentar? Culpa. Com certeza, no momento que você entrar em contato com as regras do seu sistema familiar, no momento que você engolir essas regras, mastigar, digerir essas regras e escolher fazer diferente por você, do seu jeito, você vai experimentar culpa. E aqui é a boa culpa. Por que é a boa culpa, Fernanda? Porque aqui eu experimento uma culpa que me permite criar a minha história, que me permite seguir a minha vida nos meus próprios termos. Eu não estou repetindo inconscientemente nenhum tipo de padrão. E a gente, quando faz esse movimento, geralmente se experimenta muita culpa. Se de repente eu estou sendo muitíssimamente mais feliz do que os meus pais, do que os meus avós foram, eu vou experimentar culpa. Se eu consigo ganhar muito mais dinheiro do que o meu sistema, eu vou experimentar culpa. Se de repente eu tenho vida enquanto outros do meu sistema morreram cedo, eu experimento culpa. Se de repente eu consigo me manter casada em uma família que tem gerações e gerações e gerações de mulheres que se separaram, que não conseguiram ter um casamento próspero, eu experimento culpa. Então, sempre que eu engolir as regras do meu sistema familiar, mastigar, digerir e conscientemente ver o que aquilo funciona e o que não funciona para que eu possa criar a minha vida do meu jeito, nos meus próprios termos, eu experimento a boa culpa. É a culpa do crescimento. É o que eu sempre falo aqui, adulto sabe carregar culpa. Porque todas as vezes que a gente fizer muito diferente do nosso sistema, nós vamos carregar culpa. Todas as vezes que nós criarmos mais do que os nossos ancestrais criaram, nós vamos carregar culpa o tempo todo. Então percebam o quanto isso impacta em você, o quanto isso faz sentido para você. Quantos momentos você experimentou culpa por fazer muito diferente do seu sistema? Tem uma historinha muito bonita de um autor que chama João Garriga. E ele fala que os pais dele, olha que lindo para vocês perceberem o quanto isso faz sentido, né? E às vezes é um movimento muito inconsciente. Olha que linda a história dele. Os pais dele resolveram, né, por opção, morar no campo.
né? Viver do campo, plantar seu próprio alimento e ter aquela vida, né? Na fazenda, uma vida bem tranquila, simples, e é assim que os pais dele se sentiam felizes. E conforme ele foi crescendo profissionalmente, expandindo profissionalmente, ele começou a precisar viajar o mundo todo, porque ele era chamado para falar do trabalho dele no mundo todo. E ele fala que em determinados momentos ele sentia um mal-estar tremendo. Ele sentia um mal-estar tremendo. E aquilo não fazia sentido para ele, porque estava tudo certo, os pais estavam com vida, com saúde, estavam morando no lugar que eles escolhiam morar, estavam felizes, e ele num momento profissional maravilhoso, né? E aquilo ele tinha um mal-estar que ele não conseguia entender. E aí o que ele fez? Uma pergunta. Ele começou a perguntar por qual motivo o corpo dele se comportava daquela forma? O que ele estava experimentando diante de um momento grandioso da vida dele? Mal-estar, às vezes até momentos de tristeza. Então ele começou a fazer perguntas. E o que eu falo para vocês quando nós fazemos perguntas? Nós temos clareza. Todos os momentos que você tiver com alguma percepção no teu corpo, que você não consegue ter clareza, pergunta. Corpo, o que é isso? Corpo, o que faço com isso? Né? Quando a gente pergunta para o nosso corpo, o corpo é o caminho. E o corpo dele deu a resposta. Ele estava fazendo diferente do sistema e estava experimentando culpa. Só que essa culpa era uma culpa boa. Era a culpa que ele experimentava por escolher uma vida diferente. E a partir dessa tomada de consciência, ele fala que ele começou a viajar o mundo todo e que mesmo nos momentos que ele começava a sentir aquele mal-estar, ele sabia que era porque ele estava, de alguma forma, fazendo diferente do sistema dele, e tomando essa consciência, cada lugar do mundo passou a ser um pedaço da casa dele. Então é o que eu falo para vocês, conhecimento liberta. Tudo que nós ampliamos a nossa visão, nós nos sentimos livres. O conhecimento liberta. Então pensa o quanto ele pôde experimentar coisas incríveis na vida dele, sabendo que em algum momento ele ia sim sentir culpa, né? E é o que eu falo para vocês, adulto carrega culpa. E essa é uma boa culpa, que é a culpa do crescimento. Essa é a culpa que nós adultos vamos experimentar sempre que escolhermos fazer diferente. Sempre que escolhermos fazer diferente, vamos experimentar culpa. Existe também, deixa eu ver se eu coloquei aqui para vocês, um outro tipo de função dessa culpa, né? O que a gente também tem que pensar? Passei por isso há pouco tempo, me sentia culpada por cobranças que não eram minhas, até perceber e me libertar. E é isso, Cris. Tomou a consciência, você é livre. Enquanto a gente foge disso, isso nos persegue. Mas se eu tomo a consciência, eu me liberto. E com certeza seu corpo deve ter, né? Afrouxa. Então, o que a gente também tem que pensar em relação à culpa? Em algum momento, somos humanos. Cada um de nós machucamos a nós mesmos, machucamos o outro, machucamos a vida. Em algum momento, nós de alguma forma machucamos algo ou alguém ou a nós mesmos. Então, dentro de nós existe um perpetrador. É praticamente infantil essa ilusão que eu sou só um serzinho bom, que só faço bem, nunca fiz mal para ninguém. Não, somos humanos, em algum momento fizemos mal, que seja a nós mesmos, a vida, a alguém, em algum momento fizemos mal. E quando em algum momento fizemos mal, é a gente tomar essa consciência que essa frequência também existe em nós, né? É muito infantil a gente ficar nessa postura que
eu só faço bem. Não, em alguns momentos esse perpetrador vive dentro de nós. Em algum momento isso vai aflorar. E o que é muito interessante a gente falar quando a gente olha para esse lado perpetrador? Nos casos, por exemplo, de abortos. Quando eu provoco um aborto, perceba o quanto isso é forte. Se eu provoco um aborto e aí eu quero fugir da culpa e crio milhares de histórias para não me colocar culpada. Então, enquanto eu fujo dessa culpa, isso me enfraquece. Todas as vezes que eu não assumo a culpa por algo que eu tenha feito, mas é se assumir de uma forma consciente por algo que eu tenha feito, isso me enfraquece. E se eu assumo essa culpa, isso me fortalece. E é tão forte isso, gente, que se a gente tá num grupo de constelação presencial, uma mulher que tenha feito um aborto provocado. Então ela vem ali ao longo da vida, vivendo inúmeros desafios por negar que ela fez esse aborto. Que naquele momento ela fez o mal, né? Naquele momento. E aí, se a gente está num movimento de constelação presencial, vocês sabem qual que é a frase que liberta, que libera imediatamente. É maravilhoso de assistir, sabe? Porque imediatamente, quando a mãe olha para a criança e fala, eu matei você. Isso é muito forte, né? Talvez vocês falam, Fernanda, nossa, sim. Quando a mãe olha e assume a parcela de responsabilidade dela de eu matei você, tanto a mãe quanto a criança descansam. Então, todas as vezes que você fica diante de uma culpa e não assume a culpa, você enfraquece. Então, perceba aí no campo de vocês, como que a culpa, como que vem reverberando essa culpa em vocês? Vocês estão conseguindo acessar essa boa culpa, né? Também tendo a consciência que esse lado da culpa de perpetradores também existe em nós? Vocês conseguiram entender essa dinâmica em relação à culpa? Porque a partir do momento que você entende, que você traz isso para o seu corpo, clareza, tomada de consciência, liberta você. Então, se de repente você está criando menos na sua vida, porque quando você faz um movimento de expansão você se sente esquisita, porque está fazendo diferente do seu sistema, perceba, adulto carrega culpa. Se eu venho eu vejo muito isso nos atendimentos presenciais, mulheres que às vezes são extremamente reprimidas na sexualidade, porque vieram de sistema de mulheres que não podiam sentir prazer, que não puderam amar, e a hora que chega aqui, se eu vou fazer esse movimento, se eu me permito amar, se eu me permito sentir prazer, eu experimento culpa. E isso é em todas as áreas da nossa vida. É em relação ao dinheiro, é em relação ao emprego, de repente um trabalho incrível que possa ter aparecido para você, né? De repente você é promovida e fala, uau, maravilhoso. Aí a hora que tá lá em cima, fui promovida num cargo incrível, começa o quê? Criar dor, doença. Por quê? Porque eu tenho a necessidade de pertencer. Só que se eu tomo consciência que eu experimento culpa, e se eu, a partir do momento que eu engolir essas regras do meu sistema, mastigar, digerir essas regras e escolher o que funciona para mim, essa boa culpa é a culpa do crescimento, é a culpa que me impulsiona, é a culpa que faz com que eu possa criar a vida que funciona para mim, nos meus próprios termos. Perceba se isso faz sentido para vocês. Perceba se isso traz clareza para vocês. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Porque sempre que a gente escuta falar de culpa, imediatamente a mente da gente já joga a gente pro errado. Ah, eu fiz algo de errado, então eu experimento culpa. Só que a boa culpa, quando eu faço algo de errado, não é errado, é diferente. Eu apenas entrei na permissão
para fazer diferente, né? E aí carrego culpa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida sobre o que eu falei até agora? Falem aí pra mim. Oi, mãe. Sinto que a escassez é uma lealdade ao pai e à mãe. Isso é possível? Sim, é possível. E aí, o que acontece, Dani? Você começa a criar dinheiro. Começo a criar dinheiro, e aí começo a experimentar culpa. Se eu, adulta, não me empodero de quem eu sou, carrego a culpa com a consciência de que essa culpa que eu carrego é por fazer diferente, o que eu faço? Eu me saboto, eu crio problema, eu dou um jeito de perder esse dinheiro. E esse movimento, gente, não é algo assim consciente, é inconsciente. Esse movimento é feito sem que a gente perceba. Isso que é o mais desafiador. Que é um movimento, por isso que quando eu falo para vocês, ver é ser livre. Se eu vejo esse padrão, quando eu vou repetir esse padrão, eu falo, opa, eu posso fazer diferente, sabe? Eu posso fazer diferente. Faz sentido, Dani? Que bom, Dani, fico feliz. E é isso que eu queria falar com vocês em relação à culpa, sabe? É algo simples, porém, se você traz isso para o seu dia a dia, é libertador. É algo simples, mas eu sempre falo, o essencial é simples. E lidar com a culpa também é simples. E se esse essencial eu trago para o meu dia a dia, eu me permito criar a minha vida nos meus próprios termos. Eu me permito, em algum momento, fazer diferente. Eu me permito experimentar uma coisa esquisita, porque eu sei que é a dor do crescimento. Entenderam? Alguns de vocês já passaram por isso? Conta aí pra mim. Quem já experimentou isso? Quem aí já começou, de repente, a viver um relacionamento incrível e depois, de repente, se sabotou? Quem aí começou a ganhar dinheiro e depois não, vou ter que criar alguma coisa para perder esse dinheiro porque eu tô ficando diferente demais do meu sistema? Porque a partir do momento que eu me permitir enxergar, eu me senti livre. Exatamente, Cris. Ver é ser livre. Ver é ser livre. Ver Shri Bhagavan que fala, ver é ser livre. E Jesus Cristo fala, né? A verdade vos libertará. Então é essa verdade, né? E quando estivermos na postura do perpetrador, né? No caso, por exemplo, é um exemplo, né? Dos abortos, o assumir essa culpa também te liberta. Porque enquanto você conta historinhas pra você de que eu não sinto essa culpa, foi por isso, sabe aquelas historinhas que a nossa mente conta, omite, distorce e generaliza? A nossa mente sempre vai estar trabalhando assim, omitindo, distorcendo e generalizando, sempre, o tempo todo, né? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem mais alguma pergunta? Vocês entenderam? Fez sentido para vocês? Que possa trazer clareza, sabe, gente? O meu intuito aqui, a cada live que eu faço, é trazer clareza para a vida de vocês. Fazer com que vocês possam começar a semana sempre numa pegada diferente. Sempre olhando o que mais é possível na minha vida que eu ainda não me permiti receber. O que mais é possível para que eu possa assumir as minhas culpas e criar a vida que funciona para mim. Essa é a pergunta para vocês. O que mais é possível em relação à culpa? O que mais é possível em relação à culpa do meu sistema que me permite fazer diferente? E nós nos sabotamos o tempo todo por conta dessa necessidade de lealdade. A lealdade, gente, como eu falo, Bert Hellinger, tudo que ele deixou é grandioso demais, né? É grandioso demais.
Porque são movimentos inconscientes e que se vocês começarem a olhar para a vida de vocês, para a vida das pessoas ao redor de vocês, de repente de um amigo, né, de um irmão, começa a observar o quanto isso faz sentido. O quanto pessoas que estão no auge da vida, de repente, criam doença, criam escassez, criam separação. Se eu venho de um sistema que todas as mulheres separaram, você pode ter certeza absoluta, estar casada será um desafio. Porque eu vou precisar, em primeira instância, carregar culpa. E a gente não quer carregar a culpa, né? Essa semana passei por uma situação em que uma colega de trabalho tinha uma viagem e não podia sair do trabalho. E se ela perdesse essa viagem, seria como se eu não autorizasse. Fiquei muito mal. Essa semana passei por... A sua colega de trabalho tinha uma viagem e não podia. E ela não podia sair do trabalho. Você teria que ficar no lugar dela, Natara, é isso? E se ela perdesse essa viagem, seria como se eu não autorizasse a viagem dela, é isso? Fiquei muito mal. Você se sentiu culpada? Essa liberação do trabalho dependia de você? É isso? Entendi bem? Porque se for isso... quem tem que organizar a viagem dentro das regras da empresa é a pessoa, não você. Se você tá ali num cargo que você é chefe, né? É isso que se eu estiver falando, se é isso que tá acontecendo, dá um sim aí pra mim, Natara. Porque se você tá em um cargo que você é chefe e a pessoa vai e marca uma viagem em uma data que a empresa de repente não libera, regras são regras, né? Ela é adulta ou ele é adulto e ele ou ela que devem organizar para a data que a empresa permite. Tentar corrigir muito outra pessoa esconde uma culpa minha? Sim. Sim, porque você está querendo fazer com que o outro veja a vida com a sua lente. Ela não tem férias para tirar e por isso perderia a viagem. Dependia. Então... Natara, não permita, não carregue a irresponsabilidade dos outros. Se ela não tem férias, se a empresa não dá férias, regras são regras, né? Existem regras dentro de uma empresa e não tem o que fazer, né? Quando o meu professor Hilário, ele sempre fala isso, que se a gente quer ter liberdade, você tem que ter a sua empresa, que aí você tem as suas regras, e aí você faz o que se requer, o seu movimento. Mas a partir do momento que você trabalha para alguém, você tem que estar disposto a obedecer algumas regras dessa empresa, né? E se dependia de você, como que você vai carregar uma culpa por algo que de alguma forma, Natara? Vou tirar uma carta. O que está fazendo você entrar nessa vibração? Pera aí, Natália, vamos resolver isso. Sabe, Natara, você fica na salvadora aí. Aí eu fico na salvadora, se eu permito, eu sou boazinha, elogiada e amada. E aí se eu não deixo, e aí se eu não permito, eu tenho que sustentar o meu eu adulto e não carregar culpa. Regras são regras. Você não é mãe dessa pessoa. Eu vou colocar. O que faz com que a Natara experimente culpa? Aonde que está essa dificuldade de falar não? Olha, Natara, você, nessas situações, você tem que olhar tudo por outro ângulo. Sabe o que me vem, Natara? Eu quero ser amada, por isso falo apenas sim. Se eu falo não, aí as pessoas não vão me amar, eu não vou ser a boazinha, né? Qual é o valor de se apegar a isso? Qual é o valor de se apegar a isso? Falar não é pra gente grande. Falar sim é coisa de criança. Criança tem que falar sim o tempo todo para receber atenção, amor, carinho, admiração, elogios. E quando nós falamos não, nós recebemos o quê?
julgamento. Qual é o julgamento que você está evitando receber e que, se permitisse receber, atualizaria uma nova realidade na sua vida? Tudo que não permite isso, vamos destruir e descriar. Natara do Axis. Fala o enunciado aclarador aí, Natara. Anota essa pergunta, que essa é para você. Faz sentido para você? Mais alguém quer tirar uma cartinha, que a gente tá com tempo? Faz sentido, Natara? Hoje eu tô com sede. Dani. Vou tirar pra Dani, então. Dani e depois a Cris. Então, quando a Dani experimenta culpa? Olha, Dani, você imediatamente apareceu uma criança. Você experimenta culpa quando você está na sua criança. Você experimenta culpa, é exatamente o que eu falei para a Natara. Quem fala sim o tempo todo vai estar onde? Na criança. Quer deixar uma criança feliz? Começa a falar, pega qualquer criança ao seu redor e começa a falar um monte de elogios e só coisas boas. A criança fica uau! Então, adulto carrega culpa, adulto sabe falar não, adulto sabe receber o julgamento quando fala ou não. Sempre que nós nos posicionarmos em relação a qualquer coisa e sempre que nós falarmos o não, o julgamento é imediato, porque a outra pessoa está em total expectativa para que você fale o contrário, né? Então perceba quantos nãos você está evitando dizer e que, se permitisse falar, mudaria toda a sua vida. Qual é o valor de evitar isso? Qual é o valor de evitar crescer? Qual é o valor de evitar ser grande? O que mais é possível? Criar, gerar, instituir na sua vida. Quando você consegue ser a permissão para o não. Falar o não é um grande exercício. É um grande exercício. Então, qual é a forma mais fácil da gente conseguir falar não? Saber lidar com o julgamento, né? Saber lidar com o julgamento. Lembra, tudo é um interessante ponto de vista. O que as pessoas falam a nosso respeito não é sobre o que nós somos. O que o outro fala de nós, de repente, tem muito mais a ver com ele mesmo. Então, tudo é um interessante ponto de vista. A forma mais fácil de lidar com o julgamento é essa. Interessante ponto de vista o seu. Interessante ponto de vista o meu. Porque é tão conflituoso dizer não ao filho e saber lidar com a insatisfação dele. Sim, é um grande desafio, porque pai e mãe, coisa abençoada que a gente é, né? Falar não pro filho, a gente quase chora mais do que eles. Mas é necessário. E se nós estamos no nosso adulto, é mais fácil, né? Quando a gente tem dificuldade demais de falar o não pros nossos filhos, é porque a gente também tá na criança. A gente também é uma criança falando com outra criança. Porque se você tá no seu eu adulto, você sustenta o seu não. Mesmo que doa. Mesmo que doa. Quem mais quer cartinha? Então, falando do julgamento, lembrem-se, quando eu falo não para qualquer pessoa, no meu trabalho, para o meu marido, para os meus filhos, para um colega, para um amigo, quando eu falo não, imediatamente eu recebo julgamento. A pessoa faz uma barreira, imediatamente. A Cris quer a cartinha, né, Cris? Imediatamente. Então, eu faço o quê? Eu recebo esse julgamento. Recebo. Simplesmente assim, recebo. Ao invés de resistir e reagir, de ficar o tempo inteiro ali querendo justificar o porquê do meu não, ponto. Ou você também entra nesse espaço de falo não, aí eu tenho que convencer o outro do porquê do meu não, para o outro entender o meu não. Não, gente, vamos viver vida de gente grande. Não quero, ponto. Vou tirar a cartinha da Cris. Em relação à culpa, para onde a Cris precisa olhar para lidar cada vez melhor com isso?
Cris, sempre assim, sabe, Cris? É como se a culpa é algo tão forte no seu sistema, é algo tão forte, é como se tivesse uma escuridão inteira assim, atrás de mim, sabe? Muita escuridão, muitos desafios. E como a Cris lida com isso? Olhe para a luz. Olhe para a luz. E a luz em relação à culpa é o que? A sua verdade. A sua verdade. O que te impede de viver a sua verdade? Por você, pra você, só porque é divertido. Só porque é hashtag gostosinho. É o que eu falo pra vocês. O que eu posso escolher hoje só porque é hashtag gostosinho. O que te impede, Cris, de olhar pra sua verdade. A sua. Por qual a necessidade da aprovação desse tanto de escuridão que tem aqui ao meu redor? Faz sentido pra você? Perceba, Cris. A sua vida aqui. Sua verdade. A sua. Entendeu? Sempre tenho o hábito de dizer sim para todos. Acho que tenho necessidade de me sentir aceito. Exatamente, Marcelo. Ou talvez... Marcelo, essa é a pegada. Ver é ser livre. Só de você tomar essa consciência, Marcelo, isso daí te traz uma clareza, um discernimento, uma postura na vida completamente diferente. É isso. Quem fala sim o tempo todo, observem as pessoas ao seu redor. As pessoas que falam sim o tempo todo são as mais elogiadas. Ai, fulano é um amor, ela é uma gracinha, tudo que eu peço ela faz, tudo que precisa, sabe? É o tempo todo. Então, quando eu fico nessa postura, eu me nutro. É uma forma de me nutrir. A nutrição que me falta dos meus pais, eu recebo dos elogios, faz um conforto no meu ego e eu me sinto bem, me sinto amado, me sinto feliz. Porém, Marcelo, a hora que você for para você, o presente que você é para os outros, tudo muda. O dia que você... Marcelo, essa é a sua pergunta, universo, como eu posso ser para mim o presente que eu sou para os outros? Universo, como eu posso ser para mim o presente que eu sou para os outros? Como eu posso ser a bondade para o Marcelo? Como eu posso ser para mim a bondade que eu sou para os outros? A hora que isso integrar dentro de você, muda tudo. A Cris falou, mega emocionada, arrepiei, tudo que precisava ouvir. Isso mesmo, Cris, deixa chorar. O choro lava a nossa alma. O choro alivia, sabe? Fico feliz de contribuir com você. O Marcelo, bem isso mesmo. Ele é um cara incrível, gente boa e tal. Isso mesmo, Marcelo. Conta isso pra você, mas receba de você. Sabe, gente, essa busca do autoconhecimento é um caminho, não é assim, sabe? Pum! Não! Eu sempre falo, seja gentil com o seu processo. É um passinho de cada vez. Seja gentil com você, com o seu processo. Então, eu tomei essa consciência quando eu me percebo, e é assim, perceba, Marcelo, algo que eu vou te falar agora. Tomei essa consciência, tenho muita dificuldade de falar o não. Se falo não, me sinto culpado. Se falo não, isso me dói, me sinto, né? Perceba. Então, o universo vai fazer o que com você? Quando você começa a fazer as perguntas, vai se colocar em xeque. Alguém vai te pedir algo que é extremamente desafiador para você falar não. E aí, o dia que você respirar, e não é assim, eu não posso fazer favor para ninguém. Não, não é isso. Eu estou extremamente ocupada, tenho a agenda o tempo todo lotada e de repente o meu marido precisa de um favor. Eu não posso fazer naquele momento porque a minha agenda está atropelada de coisas. Eu tenho que atropelar ainda mais, ficar louca e para falar só sim para o meu marido? Não, eu falo não. Só que quando eu falo não, é com amor, eu não posso. Nesse momento, eu não posso. E quando eu falo não, eu não espero que ele fique feliz, alegre comigo, que ele ache que eu fui gentil ou não fui gentil. Eu falei não porque realmente, naquele momento, eu não conseguia fazer aquele favor. Então, quando você for testado, Marcelo, e conseguir falar esse não, mas não é um não com agressividade,
É um não do seu coração, porque você realmente não pode. Entendeu? Já estou aprendendo e me modificando, mas percebi que tinha muito esse hábito. Sim, Marcelo, é uma carência, sabe? Isso aí nos leva para o nosso papo de sempre, né? Pai e mãe. Quando nos preenchemos de pai e mãe, nos sentimos inteiros e nos sentimos inteiros para o mundo, nos relacionamentos, no trabalho, na relação com os amigos. Então, quando eu me preencho de pai e mãe, eu tenho mais facilidade de dizer não, porque eu não tenho a necessidade de ser aprovada por ninguém. Então, quando um amigo acha que a minha postura é errada, ok, tá tudo certo. Né? Quando de repente a minha irmã acha que a minha postura é errada, tá tudo certo, é o ponto de vista dela, entendeu? Também sofro muito em relação a isso e sou bastante crucificada e me culpo. Trabalhem muito. Eu vou fazer ainda, sabe que eu vou fazer um segundô pra gente fazer meditação da nossa criança interior. E aí fica gravado e vocês vão fazendo e vocês vão percebendo que quando nós vamos fazer a meditação da nossa criança interior, cada vez mais nós vamos conectando, sabe? Esse pai e mãe dentro da gente. Vamos conectando esse pai e mãe dentro da gente. E tomar pai e mãe, como eu falo trilhões de vezes, é como tomar água todos os dias, um golinho todos os dias, um pouquinho, né? Se Bert Hellinger, com 90 anos, estava tomando a mãe ainda, quem somos nós, né? Literalmente, como pode melhorar? Mas é isso, essa dificuldade de falar não, nossa, muitas pessoas experimentam isso, muitas. Estando no seu adulto, integrando a sua criança, preenchidos de pai e mãe, você vai conseguir falar não, porque você não vai falar não aleatoriamente. Você vai falar não quando você não puder realmente, né? Se você me pede um favor e eu posso te fazer um favor, ok. Se eu não posso, não posso. Simples assim. Não posso. Deixa eu ver aqui. Não consegui, passou a mensagem, eu não vi. Mais alguém quer tirar uma cartinha? Faz sentido aí pra vocês? Mais alguém quer uma cartinha aí? Pra onde tá olhando em relação à culpa? Alex. Alexandra, Alexandra, vou tirar pra você, Alexandra. Em relação à culpa. Vocês viram que a visão da criatura aqui tem que fazer assim, né? Eu nego, eu não vou usar óculos. Então, onde que a Alexandra tem que olhar em relação à culpa? Medos. Muitos, muitos e muitos medos. Alexandra, o que acontece? Por que eu experimento culpa? Porque ora eu fico muito brava, ora eu fico muito mansa. E aí eu fico nessa oscilação do 880, sentindo-me culpada o tempo todo. Perceba, trabalha seus medos. Medo, na visão do Axis, medo é implante distrator. O que é implante distrator? Implante distrator é aquilo que foi criado para distrair você do que cria a vida que funciona para você. Então, veio medo, a quem pertence isso? Essa pergunta é mágica. Sentiu medo, a quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Até que você perceba que você começa a fazer movimentos que antes você não fazia, porque você vai se libertando desses padrões. Faz sentido para você? Gente, pensa o calor que tá aqui hoje. Super quente. Faz sentido? Sim. Fico feliz em contribuir de alguma forma, né?
Mas é isso, gente. Tem mais alguém que colocou aí que quer uma cartinha? Que eu tenho mais uns minutinhos. Quem mais colocou? Caiu muitas fichas agora. Fico feliz, Alexandra. Fico feliz. Essa tomada de consciência, gente, é grandioso. Vocês não têm ideia o quanto é grandioso. Tirar para o Marcelo. Em relação à culpa, em relação a essa dificuldade de falar não. Olha, Marcelo, uma carta tão bonita. Sabe o que essa carta fala para você? Essa carta fala assim para você. Eu vou mostrar para você. Olha aonde a vida vai te levar se você aprender a falar o não. Olha isso aqui. Roda da fortuna. Essa carta é a tomada de consciência, Marcelo, que Deus está guiando a sua vida. Entrega, confia, faz seu movimento, se joga na vida. A minha sensação é que a vida tá assim, ó, de braços abertos. Vem, Marcelo, pra vida. Nós honramos todos os destinos trágicos, nós honramos tudo que foi difícil e perverso, vivendo uma bela vida, Assim nós honramos todos os nossos ancestrais. Assim nós honramos os que precisaram partir antes. Assim nós honramos a vida escolhendo vida, Marcelo. Escuta isso, meu corpo tá arrepiado de falar isso para você. Escolhe a vida. A vida está de braços abertos para te receber. Você falando não para os outros, os nãos que você precisa falar é um sim para você. E o sim para você, você passa a ser o melhor presente para os outros. Porque é você inteiro. Perceba se isso faz sentido para você. Ufa, Marcelo. Como pode melhorar ainda mais? Mas muito forte um chamado para a vida, Marcelo. Muito forte um chamado para a vida. Muito forte. A vida, é vida, sabe? A minha vontade é de gritar. Escolhe a vida, sabe? Escolhe a vida. Sabe, nas suas orações, fala isso. Olha para um lugar da tua casa que você goste muito, para o céu e fala, eu escolho a vida. Por todos os destinos trágicos, por tudo de perverso que o meu sistema precisou experienciar, eu escolho a vida. Por vocês, eu me permito ser feliz. Por vocês, eu me permito receber amor. Por vocês, para vocês, eu escolho uma bela vida. Respira aí, Marcelo. Tudo é possível quando nós escolhemos. Tudo, o extraordinário. O que você nunca imaginou na vida é possível quando você escolhe, mas é um escolher com o corpo. Convida o corpo. Todos os dias, quando vocês acordarem, corpo, eu convido você 100% de presença. Se eu estivesse profundamente conectada com você, meu querido corpo, o que eu criaria hoje? O que eu receberia hoje? Qual é a mágica que está disponível para mim hoje? O que mais é possível sobre uma bela vida que eu ainda não considerei? E se eu estivesse sendo eu, quem eu seria? Quem aí que sempre participa do Segundou, que faz essa pergunta e que está percebendo o quanto isso cria? Eu recebi testemunhos lindos de pessoas que estão falando, se eu estivesse sendo eu, quem eu seria? E assim, acessando espaços, relacionamentos, acessando coisas incríveis. Mais uma vez, gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão pela oportunidade de estar aqui com vocês. Gratidão pela confiança de cada um de vocês.
Eu sou muito feliz, muito agradecida mesmo pela oportunidade de estar aqui, de poder compartilhar com vocês o meu pouco conhecimento, o meu pouco saber, mas o que eu compartilho podem ter certeza que é com muito amor, que é com muita verdade, porque é exatamente o que eu vivo. E eu sou muito feliz de poder estar com vocês aqui e de poder de alguma forma contribuir para a vida de vocês. Vamos colocar nossa musiquinha pra gente encerrar domingo para começar uma segunda, um segundão. Gratidão, gratidão. Hoje vai ter que ter mumuzinho, né? Quer escolher a vida melhor do que com mumuzinho? Não tem, não tem. Eu vou na fé, sem desistir. Eu vou conseguir. Deixa como vou aumentar aqui. E não me canso de insistir, porque eu vou conseguir. Vocês estão escutando? A gente tem 4 minutinhos aí, ó. Todo mundo tem que terminar dançando. Isso, hein? A gente nem gosta. Eu nem gosto de festa, imagina. Eu quero que o mundo acabe em festa, gente. O fim do mundo da Fernanda vai ser tipo assim, uma mega festa. Ah, mas eu gosto da música demais. Acredita em Deus. Cada um dançando aí pra gente começar a semana com energia, com alegria. Isso impulsiona a nossa vida. Convida teu corpo. O corpo tá ali. Convida, chama energia. Intenção é tudo. E se eu começo uma semana assim, o que eu recebo dessa semana? Presentes e presentes. E eu vou conseguir. E eu vou conseguir. Oh, musiquinha boa. Gente, gratidão, gratidão, gratidão. Amo vocês. Gratidão pela confiança. Segunda-feira que vem não vai ter live porque é nível do nosso caçula, do Henrico. Porém, eu coloco nos stories o dia que eu vou fazer para substituir a segunda. Eu comunico vocês. Combinado? Beijo no coração de todo mundo. Fiquem com Deus sempre. E como pode melhorar ainda mais. Beijo, beijo, beijo.